corporal, mental, há muitos anos. É Rodrigo Hermeto, que é terapeuta vibracional psiônico. Rodrigo, seja bem-vindo. Eu acho sem que tá áudio. mutado o microfone. Entrou? Agora, chegou. Agora sim, seja bem-vindo. Tudo bem, gente? Fernando de Bruno. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Rodrigo, Que bom estar aqui com vocês. a gente também está muito feliz em te receber e já quero começar perguntando, acho que todo mundo quer saber, desde ontem, o que é terapia psiônica? O que é ser um terapeuta psiônico? Tá. O nome é difícil, mas a prática é muito simples, tá? Que bom. Então, começando assim, vamos lá, terapia vibracional psiônica. O vibracional, a gente, se pegar aquela frase daquele inventor, daquele engenheiro, né, Nikola Tesla, que ele diz, para descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, vibração e frequência, né? Uhum. Como todo o universo é pura energia, e a energia vibra e vibra numa determinada frequência. Então, quando nós procuramos uma terapia vibracional, a gente vai no intuito de elevar a nossa frequência vibracional, né? Porque quanto mais elevada a nossa frequência vibracional, mais isso reflete de forma prática na vida. Ou seja, quando a gente está vibrando baixo, né? Vibrando em sentimentos mais densos, pensamentos mais confusos, né? A gente vibra em ondas mais lentas e a vida flui da mesma forma que essa onda está sendo emitida. O universo devolve, a devolução do externo é exatamente proporcional ao que está no interno. Então, quando você vai trabalhando a sua frequência vibracional, você passa a vibrar numa velocidade superior e a vida entra também num fluxo mais veloz e mais fluido também. Aí, quando a gente entra no psiônico, o que é a psiônica? Nada mais é do que você projetar a sua intenção, focar a sua intenção para transformar alguma coisa, né? Como nós somos seres eletromagnéticos, como eu já falei, a questão da energia agora, nós somos emissores naturalmente de ondas eletromagnéticas. Então, a gente emite essa onda para transformar alguma coisa. Então, a energia psiônica, o psi vem da mente, da alma, de uma conexão que a gente faz com a mente superior, a mente que não está ligada ao ego, que o ego é onde a gente interfere com as nossas opiniões, os nossos pensamentos, o que a gente acha, o que a gente deixa de achar, a partir da nossa construção do nosso sistema de crenças, que é o mental inferior. Quando a gente trabalha na frequência de conexão com o mental superior, né, com a mente expandida, dentro de um lugar expandido, você tem a condição de trabalhar dentro de uma neutralidade, de uma frequência de alinhamento e de amor, e a partir dali você projetar uma intenção para transformar, através dessa emissão de ondas, uma determinada situação que está estabelecida. Maravilhoso, deu para entender? Deu super para entender. Tô cheio de perguntas aqui. Tem um monte de coisa. Eu entendi, Agora, desentendendo. Porque... Não, então vamos lá, vamos clarear. Porque é isso, nós somos energia, nós Pois somos é. energia pura. E a gente fica... Pura energia. Pura energia. Desde a gotícula do oceano até a maior complexidade que existe no planeta, que é o ser humano, tudo é pura energia. E tudo que a gente tá aqui dentro da gente, ela reverbera para o outro, para o mundo, para o universo, né? Todos nós estamos emitindo uma digital aí para o universo nos ler. E ele devolve para a gente o que a gente está mandando para ele, porque é uma questão de justiça, né? Você manda e tem uma devolução. Causa e efeito é uma das leis universais, inclusive, que nos regem, né? Fora várias outras. Então, quanto mais a gente trabalha essa frequência vibracional, a gente vai depurando isso, a gente vai liberando conteúdos, vai refinando conteúdos, a gente vai alterando a nossa frequência vibracional e passa a emitir uma outra digital. Então, o que vai vir de volta? O que a gente está mandando. É matemática muito simples. O que volta é o que vai.
É a lei da causa e efeito, né? Total, completamente. Eu já, é matemático e científico. Pois é, eu já assimilei isso de uma maneira concreta, que nós temos esse campo vibracional sempre ativo, mas você tocou num assunto que me traz assim, a grande dificuldade do processo, que é conseguir, primeiro, mentalizar, visualizando esse campo vibracional e driblar o ego, porque muitas vezes isso é tão entranhado no que a gente acredita que a gente é, o ego, as nossas experiências, os nossos conceitos e preconceitos, que às vezes é difícil você conseguir depurar exatamente que pensamento, que tipo de pensamento é em razão do ego e qual está trazendo uma profunda conexão realmente com o que você é, com o ser de luz que você é e com relação ao restante do mundo. Existe alguma técnica que você consiga mais ou menos saber quem é quem nessa brincadeira, Rodrigo? Bruno, as pessoas têm uma mania muito de falar assim, isso é seu ego, deixa o seu ego para lá, e como se fosse uma brincadeira fácil, né? Porque se você tentar brigar com o ego, é briga perdida, começa por aí, né? Porque o ego é o programa que nos mantém aqui nessa existência, nessa dualidade que a gente vive, que é o nosso planeta. Então, assim, o ego, a gente precisa dele. Inclusive, é ele que nos estrutura para a gente poder passar por essa experiência que a gente tem aqui na vida, né? Só que o ego, a nossa experiência dentro do contexto terreno, ela está dentro de um lugar de dualidade, de separação. E à medida que a gente vai trabalhando, né, à medida que a gente começa uma busca de autoconhecimento, de transformação, de buscar uma reconexão com um eu mais profundo, que muitas vezes está soterrado pelas experiências que a gente viveu, pelas situações que a gente passou, pelo meio onde a gente vive, isso tudo vão se criando camadas por cima desse núcleo, desse ser essencial que todos nós somos, né? Então, o ego, cada dia que passa, ele fica mais potente, com certeza. Então, quando você começa a buscar uma ajuda sim, não vou falar só ajuda, né? Você começa a trilhar um caminho de querer estar mais conectado com a sua essência, de buscar uma unicidade, de compreender o nível, a sua multidimensionalidade, que nós não somos apenas isso aqui, né? Sem querer interferir no sistema de crença de ninguém, cada um pensa por um viés, né? Mas eu tenho que falar a partir do meu trabalho. Você vai começando a entender que muitas questões que você vivencia, você está vivenciando a partir de um desejo mais ligado a uma coisa muito inferior, mais terrena. E quando você vai se conectando com outras coisas, aquilo deixa de ter tanta importância. Então, esse discernimento, não é uma coisa que você tem como muito explicar, é muito mais de viver também. Eu imagino que seja bem difícil, né, Rodrigo, a gente separar o ego do que a gente... Porque eu vejo que a maior dificuldade, muitas vezes, das pessoas, da maioria de todos nós, é você realmente obter pensamentos positivos o tempo inteiro, com o mundo da forma que está, e você se transformar dentro de você. Então, a gente já passou aqui, né, por psiquiatras, psicólogos, cada um tem a sua fórmula para você se autoconhecer, para você deixar a sua mente mais, né, a própria monja Coen, né, da história da meditação, da história do silêncio. Cada um tem a sua crença e a forma como você deixa a sua energia, né, vital, o seu corpo, a sua mente um pouco mais aberto às boas energias. E no seu caso, e no caso da terapia vibracional, como que é esse processo de separação, muitas vezes, do ego, que está lá sobrecarregado com várias, né, com os problemas do dia a dia, com o seu passado, com muitas coisas, para você deixar a sua mente de uma forma que ela vibre, o seu corpo, consequentemente, de uma forma que vibre de mais amor, mais positividade, mais leveza, enfim, como é que é feita essa terapia? Mas eu queria só falar uma coisa a partir do que você falou aí. É impossível manter o pensamento positivo o tempo inteiro, né? Imagino que sim. Todos nós somos humanos, todos nós estamos dentro de uma
de uma faixa vibratória de circunstâncias que nos afetam, e é impossível a gente ficar imune a completamente tudo o tempo todo, e a gente vai sentir ter sentimentos negativos, a gente vai ter emoções negativas e pensamentos negativos. A questão é, por quanto tempo você vai perdurar sustentando aquilo com você, entendeu? Entendi. Então, a questão vai muito mais por esse lugar, assim, sentir eu vou sentir, mas eu vou escolher permanecer ali ou vou fazer alguma coisa para tirar aquilo de mim, tá? Então, é só para essa parte aí que eu queria falar, que é inevitável a gente sentir, pensar e se emocionar negativamente também, né? Isso vai acontecer inevitavelmente. Agora, com relação a dentro de uma terapia vibracional, o que vai acontecer? Cada terapeuta vai trabalhar à sua maneira. Dentro do meu trabalho de terapeuta vibracional psiônico, eu trabalho a partir de mesas psiônicas, né? Que são interfaces onde a gente pode acessar uma gama, uma infinidade de frequências de limpeza e reorganização energética e fazer desmaterialização de conteúdos, desses conteúdos que eu me referi antes, na primeira parte que eu estava falando. A nossa percepção de mundo, a gente percebe o mundo de uma maneira distorcida e registra essas percepções e vai criando toda uma história dentro da gente. Então, a partir dessas percepções distorcidas que vêm desde o período de infância, a gente começa a construir uma história, e essa história ela vai tomando corpo, vai tomando forma, vai crescendo, e a gente vai acreditando que a gente é aquele ser que está ali. E dentro dessa terapia vibracional psiônica, o que a gente faz? A gente... para trabalhar com isso, a gente precisa trabalhar com várias coisas. Uma intenção clara do que a gente vai fazer, essa conexão com uma mente expandida, com uma supraconsciência, né, que direciona também um trabalho, com as ferramentas de trabalho, no caso a radiestesia, que é a sensibilidade às radiações. Por exemplo, a gente faz uso de um pêndulo para poder, a gente estabelece uma conexão com o campo informacional do interagente, né, ou do cliente, e a partir daí a gente capta essas informações, o inconsciente do operador capta essas informações e traduz essas informações, são campos presumidos, né? E a partir daí a gente pode fazer uma desmaterialização desses conteúdos e uma reorganização dessas camadas que estão sendo trabalhadas. E a partir daí, à medida que você vai eliminando, expurgando todos esses conteúdos e a gente vai reorganizando essas camadas com frequências positivas, você vai conseguindo voltar para um estado, para um eixo de equilíbrio novamente, e elevando a sua frequência vibracional, saindo de zonas de força, zonas de neutralidade, até que você vai conseguindo atingir camadas de consciência, de frequências mais expandidas e fluidas. E quando eu falo de frequências mais expandidas e fluidas, isso é tanto a nível interno, mas automaticamente isso reflete na vida externa. E quando você está bem por dentro, a sua vida flui melhor do lado de fora e fica muito mais fácil você se manter num estado de equilíbrio e de harmonia. Ô, Rodrigo, aliás, para quem está chegando agora, é importante dizer que a gente está com o Rodrigo Hermeto, ele é terapeuta vibracional psiônico. E assim, você vai me corrigindo se eu estiver errado, e toda essa terapia é basicamente para alinhar seus pensamentos e, consequentemente, a sua energia, basicamente para você emanar para o mundo e coisas boas acontecerem, você, de certa forma, conseguir que a sua vida seja melhor, né? E eu fico imaginando que quem vai buscar uma terapia dessa natureza, muitas vezes, está passando por maus bocados. Às vezes a pessoa que está ouvindo a gente, está assistindo a gente, teve todo esse sistema de crenças nutrido desde a infância, passou por situações complicadas na sua vida familiar, de repente está envolvido numa relação e reprisou esse tipo de situação, não consegue ver esperança na vida, muito pelo contrário, está soterrada essa pessoa, envolta nesses acontecimentos caóticos do mundo, mas ela encontra uma lógica dentro da terapia vibracional, porque, sim, é muito lógico. Olha, eu quero vibrar coisas boas, eu quero vibrar amor, eu quero vibrar bons sentimentos para, consequentemente, ter esses sentimentos vibrando a meu favor. Eu vou mandar para o mundo mandar de volta para mim. No entanto, eu estou pensando aqui alto, tá, Rodrigo? Esse sistema de
crença, deve ser muito complicado você lidar, mesmo durante a terapia, mesmo que a pessoa tenha dado passo, porque o tempo todo, o fato de você não ver, você pode ficar lutando contra aquilo de alguma forma. Como é que vocês lidam com uma resistência de quem está soterrado por essas camadas? Mesmo que a pessoa esteja dizendo, olha, eu topo, mas o tempo todo eu tô lá, não vou, isso não existe e não vai. Porque a cabeça... É possível furar essa... A cabeça também é algo muito poderoso, não, os o pensamento, né? Bombando, é algo assim, muito o que eu tô fazendo poderoso. aqui? Que bobagem, se voltar isso não vai dar certo, por aí vai. Quer dizer, é uma enxurrada de pensamentos. Vocês têm alguma forma de lidar com isso? Ou é impossível ter uma terapia eficiente se a pessoa não tiver totalmente livre desses pensamentos? Não, é mesmo porque não tem como ela estar livre, porque o que acontece, Bruno? As questões que a gente carrega, elas vêm em camadas, né? Um problema que você traz, ele nunca é por causa de uma coisa só. Ele teve um gatilho a partir de uma coisa, mas ele se desdobra para muitas áreas. Ele pode ter origem nas necessidades básicas de infância da vida que não foram atendidas. Pode ser um sistema de crença que vem da família, ou um seu sistema de crença pessoal, ou um sistema de crença do inconsciente coletivo. Pode vir a partir de uma carga sistêmica, que é do seu DNA familiar, né? Então, assim, pode vir do lado do pai ou do lado da mãe. Então, a coisa pode vir de muitos... normalmente, ela está ramificada em vários lugares. Então, quando a pessoa vem, o que sempre vai acontecer, que é importante acontecer, é um processo de conscientização. A pessoa se dá conta de que ela está mexendo num lugar e aquilo vai se manifestar por outra camada, porque é muito natural a pessoa falar, eu tratei aquilo, mas voltou. Não voltou. É uma outra camada daquilo pôde vir à superfície depois que uma camada que estava mais latente foi retirada. Aí uma outra camada vem à tona para ser trabalhada. Existe uma inteligência muito grande dos nossos sistemas e permissões que a gente tem para acessar determinados conteúdos de acordo com o aprendizado que a gente precisa ter também. Então, a conscientização ela tem que estar permanentemente funcionando com as pessoas, né? E as pessoas entenderem que o problema ele vem se construindo há muito tempo. E ele não está só... Pode falar. Quando a gente fala sistema de crenças, aliás, muita gente... crença, tá falando aí de religião? Não, não é isso. São aqueles conceitos que você vai construindo, às vezes de pouca autovalia, de dizer, olha, eu não vou conseguir nada na minha vida, não, é isso que eu mereço mesmo, não, tudo dá errado para mim. Eu não sou capaz. Não, isso não é para mim. São coisas que você vai criando para você. Quando a gente coloca sistema de crença, a pessoa já pode ir não tem nada a ver com religião. Eu acredito nisso, acredito naquilo, então esse é o meu sistema de crenças. Não, pode ter religião envolvida, mas pode ter a maneira como seu pai te criou, pode ter necessidades básicas que deixaram de ser atendidas no momento de vida que você precisava, que aquilo gerou em você uma percepção distorcida da realidade, te fez gerar aquele padrão dentro de você. Então, existe uma matriz original do problema. Só que a partir da matriz original, vários eventos associados a ele vão acontecendo e esses desdobramentos eles ficam ali também gravados dentro do seu campo. E a cada oportunidade que você tem de mexer, você vai conseguir trabalhar uma camada. E aí uma outra camada pode se manifestar para ser trabalhada. E muitas vezes a gente tem a sorte de conseguir ir no núcleo da situação por alguma coisa muito pontual, você consegue colocar a pilha de crenças todas, a crença matriz e as subcrenças todas abaixo de uma vez só e você virar completamente um determinado padrão
o condicionamento negativo que você vivencia há muito tempo na sua vida, né? Mas, assim, é muito importante as pessoas terem a consciência de que quando elas vão trabalhar uma ferida profunda, uma ferida básica, uma coisa que está enraizada nela, elas vão ter que ter um pouco de paciência e um pouco de acolhimento com elas mesmas, porque não é que a coisa saiu e voltou, ela se manifestou em mais uma camada, e isso é o caminho, e isso é a cura, né? A cura Tem não é dor envolvida nesse processo, Rodrigo? Tem dor envolvida nesse processo da terapia vibracional? Tem, mas a parte boa é que você acessa a dor por algum tempo curto normalmente e libera aquilo do seu campo e você já flui para uma nova realidade. Você já deu um salto, um salto quântico, vamos dizer assim, né? O salto quântico é esse, quando um elétron ele acumula uma determinada carga de informação e salta de uma órbita para outra sem passar pelas fases que estão intermediárias entre uma órbita e outra. Ô, Rodrigo, então, pode falar. Não, pode falar, já concluí. Eu estava querendo perguntar sobre a história da terapia vibracional e da terapia tradicional, vamos falar assim, né? A medicina e esses tratamentos, não sei se são chamados de alternativos ou diferentes, elas podem caminhar juntas, né? Uma coisa não elimina a outra. Não, pelo contrário, agrega. Uma coisa deveria andar sempre junto com a outra, porque enquanto o terapeuta, vamos dizer, vou chamar de convencional, até seja um freudiano, lacaniano, cognitivo comportamental, né? Isso. Ele está trabalhando naquela fala, né? Na escuta qualificada com a pessoa. Então, assim, eu acho até que para o terapeuta convencional trabalha um pouco maior, porque ele tem que lidar muitas vezes com estágios vibracionais temporários da pessoa, que muitas vezes a pessoa chega lá falando de uma coisa e depois não é mais aquilo, porque tem muita interferência no campo da pessoa. Então o terapeuta às vezes ele precisa de um longo tempo para conseguir chegar na raiz do problema da pessoa. Dentro da terapia vibracional, a gente tem ferramentas para poder liberar esses estágios vibracionais temporários e chegar mais rapidamente na raiz do problema da pessoa, né? Então, quando um se alia com o outro, é perfeito, é uma união perfeita. Maravilha! Depois eu quero perguntar para ele, aliás, eu tenho certeza que você vai querer jogar pro próximo bloco de Vamos Você Não jogar Tem Nada. pro próximo bloco. Como é que é esse negócio? A gente está na época online, né? Esse tratamento pode ser feito à distância. Reiki, como é que funciona isso? É super popular, entre aspas, né? A história do Reiki, dos chakras, mas ao mesmo tempo totalmente envolto em alguns mistérios. Aí eu queria entender como é que isso funciona exatamente. Para! No segundo bloco, a gente vai saber... Com o Rodrigo, a gente está conversando hoje com o Rodrigo, que é terapeuta vibracional psiônico, e daqui a pouco a gente está de volta a pedir algumas dicas para saber como é que é essa história da energia, do reiki com as mãos. Será que ele está trabalhando a nossa energia nessa chamada, nesse papo? Ele já está trabalhando? Vou até perguntar para ele o que ele sente, o que ele sente da gente aqui, entendeu? Se a gente está baixo astral, se a gente está chegando lá. O Wi-Fi aqui é poderoso, tá achando que? Olha só. Poderoso também é esse projeto Aceleradores do Bem, deste mês, que abraça a Marilinha Tavares. A jovem tem dores fortíssimas e quase não consegue andar. Já fez vários tratamentos e todos sem sucesso. Ela precisa muito da nossa energia, da nossa ajuda para descobrir o diagnóstico e continuar o tratamento. Bora devolver os sonhos de vida da Marília? Então colabore. Envie um WhatsApp para a Roberta, que é a mãe da Marília, no 99254 1304. 99254 1304. Conheça a história no vaquinhacomk.com.br. Busca por Ajude a Marilinha. E se você conhecer alguém que esteja precisando muito da nossa ajuda, é só enviar um e-mail para aceleradores-do-bem@98fm.com.br. Aceleradores do Bem, mais próximos de um mundo melhor. Daqui a pouco tem mais. Radiocast 98. Sabe o que é? Começam a julgar
a encontrar explicações. Você falou no começo, eu disse desde o começo, inclusive fui criticado, porque eu disse, nós temos Campeonato Brasileiro, nós temos Sul-Americana, nós temos Libertadores da América, nós temos Copa do Brasil, nós temos 4 torneios, 2 deles continentais e 2 nacionais, onde os clubes viajam pelo Brasil inteiro e recebem e fazem visitas ao continente. Então é de uma total falta de senso de equilíbrio culpar a Copa América por qualquer um desses casos. Eu culpo, aí sim, eu acho que se houver uma culpa, é de quem não fez o controle exato, que era o padrão que devia ter seguido. Para qualquer coisa, para a Copa América, para a reunião das bruxas, para o encontro das tias velhas do WhatsApp, se foi autorizado, tem que ter alguém que faça o controle da entrada dessas pessoas no país. Essa é uma discussão que tem que ser levada. Mas para qualquer tipo de evento e de reunião, culpar a Copa América é leviano, é bobo. Ragazzi, o que você ia dizer? Não, eu endosso também o que acha o Paulo. A gente comentou disso na época. Não existia clima algum para trazer a Copa América para cá. Não é um torneio interessante, bem feito que a Argentina ganhou no meio do Maracanã, o Messi sendo campeão. Agora, culpar também novas variantes entrando no país por conta da competição não faz sentido, na minha opinião. O Atlético está na Argentina agora, vai retornar uma delegação gigante. Se trouxer alguém com Covid, quantas pessoas não estão tendo que viajar a trabalho também? Então, assim, eu discordo da necessidade da realização da Copa América, não fazia sentido algum, até porque essas competições são interessantes para incentivar turismo, estádio, eventos, não podia público, não podia ninguém ir em hotel, não podia fazer festa. Então, assim, zero necessidade de trazer essa competição para cá. Agora, disso a responsabilizar a Copa América para atrapalhar a questão da pandemia, não acho que faz sentido. Rode tranquilo com sua CNH em dia. Levou multa injustamente e está com excesso de pontos na sua carteira? Você tem direito à defesa e a Facilita Brasil facilita tudo pra você. Envie um WhatsApp para 99452-5005 que a Facilita protocola o recurso sem complicação e ainda parcela tudo em até 12 vezes. Não perca sua carteira sem antes falar com a Facilita Brasil. 99452-5005. Facilita Brasil, ajudando a garantir os seus direitos. Tem um pedido aqui, ó, da Laurinha. Quem fez esse foi o... Ah, foi você? Eu achei que teria sido o Max Paulo. Sonoplastias, né? Não, infelizmente não fui eu. Inclusive, eu tô lançando uma música. Uma música tem todas as plataformas. Chama Lá na Esquina. Quem quiser... Coincidência demais, velho. Coincidência isso aí, não é demais, Rodrigo? Não. É de coincidência demais. Porque a gente A música fala sobre o quê? Sobre as pessoas ficarem mais leves, as pessoas ficarem mais desprendidas de qualquer tipo de relação e ter mais leveza na vida. Por que você tá tremendo, Luiz Paulo? Pra gente? Por que você tá tremendo, Luiz Paulo? Não tô tremendo, tô de boa. Chamei de Luiz Paulo, você nem viu. Não, tô tranquilo. Tá tranquilo? A boca tá tremendo? Tremendo? Que isso, Max Paulo? De volta na 98 Radiocast. De volta na 98 Radiocast. Hoje estamos conversando com o Rodrigo Hermeto, que é terapeuta vibracional psionico, mas na verdade a gente está falando muito mais também de energia. Energia. O que você joga para o universo, ele te devolve. Se você joga amor, você recebe amor. Se você joga pensamento negativo, você recebe pensamento negativo. Na verdade, a gente está tentando aqui entender como dar essa virada de chave, Quais são os mecanismos que a gente pode utilizar para controlar a nossa própria energia, o que é que a gente está pensando e o que a gente está vibrando. A gente está falando daquela energia que você não precisa pagar a bandeira vermelha 02. Olha que beleza, hein? Rodrigo! Oi.
A gente agora já falou muito da teoria, agora queremos a prática. Como que uma pessoa que está nos ouvindo, ela pode, antes de procurar terapia vibracional e tudo, como que ela pode mudar esses pensamentos, ou pelo menos tentar fazer um exercício de pensamento positivo, de que você, aquela história de você tentar mandar para o universo e receber coisas mais positivas na sua vida, porque às vezes é difícil. A única forma, a forma mais eficaz que eu acredito que a pessoa pode começar a transformar isso é sendo aquilo que ela quer ser, se comportando como, por exemplo, eu quero minha vida cheia de alegria. Minha vida só vai ser cheia de alegria se eu ficar alegre, se eu vibrar na alegria. Então é um comportamento, tem que começar pelo comportamento. Agora, eu fico pensando o seguinte, você me lembrou aí agora, a gente tem muitos, na internet, por exemplo, muitos coaches falando, vibre que você, pense que você é um milionário e você vai se tornar um milionário. Não é assim, né, Rodrigo? Porque a gente fica falando isso, mas não é tão simples assim, né? Não é você pensar que você vai ser milionário e que você vai se tornar um milionário. Porque o que mais tem, o que mais a gente vê hoje na internet é isso, né? Vibre positivamente, pense no dinheiro e que você vai ter o retorno do dinheiro. Eu acho que são todos filhos daquela obra O Segredo. Você lembra? Um livro que saiu já tem algum tempo que tratava da física quântica de uma maneira popularesca, eu posso dizer assim, talvez. Tinha umas outras obras que saíram mais ou menos no mesmo período. O Segredo era um material que naquele momento o planeta estava pronto para receber, então saiu O Segredo. Só que isso foi sendo lapidado e hoje tem coisas mais efetivas, mais profundas até, que vão o que está por trás daquilo do segredo também, né? O que tem que ser feito. Agora, vibre positivo, você vai ficar rico, pense que você é rico, você vai ficar rico, ok, não está errado, mas também não é só isso, né? Porque o que acontece? Quando eu penso positivo, eu sou milionário, eu vou ser milionário, eu vou ser não, porque eu falo eu vou ser, eu já não vou, né? Porque está lá no futuro, nunca chega, então é sempre um presente, né? É acontecido. Mas o que acontece? Eu falo eu sou milionário. Aí eu estou falando isso a partir de um desejo consciente, da minha mente consciente, né? A que sabe tudo que eu estou falando e tudo que eu estou desejando. Só que aí tem um caminho que chega lá na mente inconsciente e a mente inconsciente fala assim, tolinho, você está cansado de saber que você não é rico, né? Porque esse subconsciente. Então é por isso. Porque o que você quer? Você está arrumando briga com um cachorro grande. Por quê? A mente consciente, ela manda de 5% a 13% do que você pensa. A inconsciente de 89% a 95%. Uau. E aí? Vai querer continuar? Uau! Entendeu? Então assim, eu falo, eu sou rico, eu sou milionário, eu sou próspero, ok. Mas se a minha mente inconsciente, subconsciente, quando eu falo inconsciente, eu estou incluindo subconsciente, tudo, tá? Tudo que não está na minha consciência. Então, se eu não fizer um trabalho de transformação desses padrões internos, adoecidos, crenças limitantes, dores, traumas, etc., sabotagens, gatilhos negativos, tudo isso, eu vou ficar falando até perder a corda vocal. Eu sou rico milionário. É a mesma coisa também, por outro lado, a história que a gente estava lá no primeiro bloco falando, né? De você achar que não dá conta de pegar aquele trabalho ou de fazer aquela mudança. É o subconsciente também falando, né? Você pode falar, eu vou fazer. E o subconsciente chegar e falar assim, não, querida, você não vai fazer. Você nunca fez, você tá com medo, você não sabe, né? Isso é muito não, e acho que qualquer um de nós, se vocês forem pensar, qualquer um de nós já passou por uma situação que você fica assim, não vou conseguir, vai dar certo, não sei o quê. Aí, de repente, uma coisa fala assim, para, desiste. Gente, né? Quem é humano já passou por isso. Quem é humano já passou por isso. Isso é simplesmente
E aí você consegue, quando você se observa, você presta atenção em você, em como você está fluindo, você começa a ser capaz de ver quais são os padrões negativos que estão dentro de você que você precisa transformar. Se eu fico assim, não, eu vou dar conta, e uma voz fala assim, você sabe que você não vai dar conta, isso não é para você. Isso é o quê? Sentimento de incapacidade. De certa forma, essa é a dica de onde atuar, né, Rodrigo? Na hora que vem, talvez o mais eficiente que seja você repetir algo como mantra é ficar aguardando qual que é a frase, qual que é o sentimento, a sensação que vai vir para desfazer aquela frase, e talvez seja a grande dica de onde que está o calcanhar de Aquiles. Né, mas assim, para economizar a caminhada, Bruno, eu sugeriria que as pessoas que querem transformar isso procurem logo pessoas que têm ferramentas para acelerar esse processo. Porque fazer isso sozinho é trabalho de vida. Com pessoas que te ajudam, é um trabalho de vida. Entendeu? Que ninguém procure uma terapia, seja ela qual for, esperando a hora que vai aparecer a linha de chegada ali no fundo. Não existe linha de chegada. Existe linha de partida. Até porque essa energia pode mudar. E o mais importante é o caminho. Mais importante do que o caminho, do que o final, é o caminho que a gente faz, né? Parece clichê essa frase, tudo é meio clichê e tudo, mas ela é bem importante, porque o caminho, à medida que você vai transformando, você vai vendo a sua vida transformando no decorrer desse caminho. Não tem final, não tem linha de... ali a reta final, chegou ali, não vou ter que fazer mais nada. Enquanto eu quiser melhorar, eu vou ter o que fazer. Todo clichê, não acaba. O clichê existe porque tem sabedoria nele, senão não vira clichê. Com certeza. E esse negócio, você tem que se tornar um profundo vigilante de si mesmo, porque esse sentimento inconsciente que está completamente alicerçado pela a vida que você teve até então, pelas crenças que você desenvolveu, vai ficar te visitando vez por outra para tentar te levar para uma zona de conforto que de confortável não tem nada, né? Com certeza. Mas o que acontece? Muitas vezes você vai trabalhar um determinado padrão seu, vamos falar assim, do padrão de escassez, né? A pessoa sabe que ela tem um padrão de escassez vibrando dentro dela, porque ela passou necessidade na infância, os pais tiveram um momento difícil, né? Então aquela informação da escassez está gravada dentro dela. Mas essa escassez também pode estar gravada, essa informação da escassez pode estar no DNA dela, de outras gerações, de outros sistemas familiares ancestrais que ela já traz. E a família atual foi só o gatilho para trazer à tona uma característica que ela precisa trabalhar, que é o aprendizado dela. Então, ela vai fazer um trabalho em cima da escassez, então ela vai conseguir, em passos de bebê, e quebrando a força daquela escassez dentro dela. Mas vai vir uma coisa e vai lembrar ela daquela escassez, mas não na mesma intensidade que tinha antes. Aí ela trabalha mais um pouco. Quando ela vai ver, ela está conseguindo fluir dentro de uma prosperidade muito maior do que ela tinha antes. Mas é um caminho, né? É um caminho. Quando a coisa é muito superficial, muitas vezes você faz um trabalho rápido com a pessoa e aquilo já vira. Foi uma circunstância que ela passou, que gerou nela uma percepção distorcida da realidade, gerou uma informação negativada nela. Aí você trabalha aquilo, limpa e aquilo saiu, acabou. Mas em outra circunstância, aquilo vai estar em níveis profundos, em camadas, igual eu falei antes, né? Então tudo depende de qual é a informação que vai ser trabalhada na pessoa e qual que é a dimensão que ela tem na vida da pessoa. Rodrigo, você tem algum caso para nos contar de uma transformação de uma pessoa que chegou aí no seu consultório com algum problema aí enraizado e que, através do trabalho, ela conseguiu... Caso para nos contar, Nossa, eu imagino que você deva ter vários. Mas para nos dar, né? Mas eu posso contar assim, no seguinte sentido, da pessoa chegar completamente, como é que fala, desencantada com a vida, né? Achar tipo assim, o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu vim fazer, porque eu não tenho emprego, eu nunca fui amada,
minha família é isso, é aquilo, é a pessoa completamente derrotada em todos os aspectos, e dentro até de um relacionamento também. Mas aí, com o avançar do processo, separou do relacionamento, encontrou um outro, ficou super feliz, arrumou um emprego, né? E desse emprego arrumou outro, que foi melhorando. Então, assim, a autoestima dela, ela foi recuperando um lugar que ela desconhecia, porque a vida dela tinha sido uma sucessão de insucessos, né? E tudo vinha a partir do núcleo familiar, a relação com a família mudou, né? Não necessariamente se tornou uma relação de amor, de amorosidade, porque não era possível, porque não dependia só dela, mas dependia também das outras pessoas. Mas ela passou a ver aquelas pessoas, tipo assim, elas são assim, elas me dão o que elas têm, então eu vou buscar o que eu preciso dentro de mim em outro lugar. E assim, ela ficou satisfeita com isso também. E arrumou um emprego, arrumou um novo relacionamento. Então, assim, tem muita gente que termina relacionamentos porque não conseguia terminar antes, porque não tinha forças para sair dali, por apego, por ser um relacionamento abusivo, a pessoa não saber como lidar com aquilo, não saber como sair dali, não tinha autoestima suficiente para poder sair daquele lugar, né? Então, em casos, tem uma infinidade em todos os setores, assim. Ô, Rodrigo, você sabe que você levantou uma lebre aqui que me veio. Porque quando você fala em campo vibracional, você está dizendo que, olha, a energia que eu estou emanando, ela está influenciando o mundo, o meu mundo, a minha proximidade, a minha vida. E eu fico pensando, por mais que eu esteja ligado ao que eu estou vibrando, estar do lado de pessoas que têm uma vibração, vamos dizer, até certo ponto negativa, isso pode acabar influenciando a minha vibração. Quer dizer, as minhas companhias, quem me cerca, seja família, relacionamento, pode acabar sendo preponderante para dizer se a minha vibração vai ser positiva ou não? Sim, desde que você esteja com um campo muito fragilizado. Aí você vai ser extremamente prejudicado, sim. Mas à medida que caso você vá trabalhando essa questão, você busca uma ajuda, fala, não estou aguentando, minha energia não está legal, estou precisando melhorar isso e tal, e a sua energia vai começando a transformar, muito provavelmente, Bruno, inclusive essas relações elas vão começar a mudar. Outras relações vão chegar, você perde a liga porque você para de vibrar na mesma faixa que aquelas pessoas. E aí você vai se sintonizar, conforme eu falei no início, a sintonização, né? Que é a devolução do universo com que a gente está vibrando. Você vai sintonizar com pessoas e situações que estão vibrando nessa mesma faixa que você vai estar agora. Mas se você tem que conviver com essas mesmas pessoas, porque elas fazem parte do seu cotidiano, né? Então, o que vai acontecer? Você não vai estar mais tão vulnerável à vibração dessas pessoas, porque elas estão vibrando aqui e você está aqui. Então, possivelmente, não vai ter uma liga a ponto de a sua energia se depreciar tanto, entendeu? É aquela história, né? Quando você chega numa festa e muitas vezes você tá lá, chega super animado e parece que algo te puxou para baixo, né? Vários relatos de pessoas que falam, não, cheguei, mas não consegui ficar no lugar porque estava tão carregado, estava tão... E você acaba ficando carregado também, né, Rodrigo? Isso é muito comum, né? Exatamente. Isso acontece demais, assim, e a gente só precisa ter um pouquinho de observação para perceber o quanto que a gente tem a capacidade de sentir as pessoas e os ambientes. É um treino. Isso é um treino, não é difícil. A gente chegar num lugar e parar um pouco e conectar com você e falar assim, como que tá isso aqui? O que esse lugar está me causando? Isso. E como é que eu me sinto quando eu sinto isso? Me sinto estranho, então eu vou embora, esse lugar não é para mim, não está batendo comigo, né? E o mesmo... Então, essa questão de vibração é isso, quando a gente vai mudando a nossa energia, a gente vai também mudando companhias, mudando relações, mudando lugares, mudando hábitos, né? Uma coisa muito importante também para que a gente não fique absorvendo energias que não são desejáveis
é a gente não ficar dando muito significado para tudo, né? Se você fica assim, não, vou chegar naquele lugar, tá cheio de energia negativa, vai me contaminar, não sei o quê, você já está abrindo o seu campo para receber aquilo. Então, assim, quanto mais significado a gente fica dando para as coisas, mais a gente abre campo para que elas tenham poder sobre nós, né? Então, a gente tem que trabalhar muito isso também, esse eixamento mental, emocional, você mentalizar, vou entrar nesse lugar, imagina uma bolha dourada envolvendo você com toda a potência e fala, eu vou entrar aqui e vou sair do mesmo jeito que eu entrei. Eu entro com a minha energia e saio com a minha energia e só. Então, assim, todo o segredo, na minha opinião, na minha visão e até na minha experiência, né, que eu como terapeuta tive que trabalhar muito isso em mim também, eu acho que está tudo dentro da gente. A gente usa artefatos externos para fazer uma âncora externa, para fortalecer aquilo que está dentro da gente também. Mas a partir dentro do momento, como a gente está fluindo para nos conectarmos, né, com uma quinta dimensão, com um lugar, um pensamento mais quântico, né, que isso é uma coisa futura, mas a gente já pode começar a ensaiar, a gente tem que começar a trabalhar com a informação de que todos os recursos estão dentro, não estão fora. Maravilha! Rodrigo, querido! Mas isso é um treino, né, gente? Enquanto a gente não dá conta, a gente está cheio de coisa aí fora para ajudar a gente e vamos embora. É verdade. É uma meta. É verdade. A gente tem que trabalhar, a gente tem que dar conta de nós mesmos, né, Rodrigo? Nós já estamos dando a gente tem que dar conta, Fernanda. Já estamos, né? Já estamos dando conta, não é no futuro, não. É agora, eu aprendi tudo. Nós já estamos todos dando conta. É isso É sempre bom saber que a gente tem muita coisa que a gente pode lançar a mão para nos ajudar e ficar atento a isso, que a gente não precisa passar por tudo sozinho, né? Isso. Rodrigo, quem quiser entrar em contato com você? Você quer minha rede social? Ah, tá. É @Rodrigo_Hermeto, com um H no início e um T. HERMETO. Rodrigo _ @Rodrigo_Hermeto. Hermeto. Querido, muito obrigada. Um grande beijo pra você. Eu que agradeço.